Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Vou voltar aqui a um assunto, Dri de Lorenzo, que a gente falou bastante no Fórum 11:30 de hoje, mas eu preciso dar uma arredondada nessa questão e que me parece da maior gravidade e que precisa ser discutida publicamente, infelizmente, porque veio à tona de uma maneira que agora está sendo questionada. Vamos lá. Ontem, no final do dia, a repórter Adriana Negreiros, que vem a ser uma jornalista, que é autora de um livro chamado A Vida Nunca Mais Será a Mesma, em que ela debate a cultura da violência e do estupro no Brasil. Livro que já foi lido pela Adriana de Lorenzo, que está aqui ao meu lado, livro que eu vou ler agora mais do que nunca, e onde a Adriana, inclusive, relata que foi vítima de um estupro quando jovem, num shopping de São Paulo, se não me engano, Shopping Eldorado. Uma pessoa que conhece do assunto, que sabe, que viveu a dor da violência sexual na pele, foi designada pelo UOL para cobrir o caso Silvio Almeida. Ela traz, na matéria de hoje, a seguinte questão, da matéria de ontem, que o material do Me Too sobre Silvio Almeida não tem datas nem detalha denúncias. Olha assim, a ONG Me Too Brasil, vou ler aqui uns trechos da matéria, não forneceu à Polícia Federal as datas, os detalhes ou o canal utilizado pelas supostas vítimas de assédio sexual do ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida. A reportagem do UOL teve acesso a relatórios da ONG que constam do inquérito que ainda está em andamento. Aí ela fala que o Silvio Almeida foi demitido em 6 de setembro, um dia após o portal Metrópolis publicar uma reportagem numa coluna, de um colunista, que agora está em outro veículo, Guilherme Amado, que me ameaçou lá no caso da Andresa Matais, me ligou de noite, 10h30 da noite, pedindo provas, tal, que eu tivesse sobre o caso da dama do tráfico e da investigação que estava sendo feita no Ministério Público em relação ao procedimento daquela matéria. Todo incisivo, tal. Este mesmo repórter publicou no dia 6 de setembro uma matéria baseada em denúncia do Metrópolis, do Me Too. Na reportagem, assinada pelo Guilherme Amado, repito esse nome, dizia que a ONG havia recebido denúncia de assédio e importunação sexual contra a Aniele e mais 14 vítimas. Que a Aniele seria uma dessas 14 vítimas, desculpe. Seriam 14 vítimas que a ONG teria um relatório todo documentado de 14 vítimas. Naquele dia, o Me Too confirmou a reportagem do Metrópolis e disse que tinha essas denúncias, Só que nada disso foi apresentado pela ONG à APF agora que o APF resolveu investigar o caso. Foi a confirmação do Me Too que disse que tinha essas informações que levou à instauração do inquérito da APF. Agora, tem algumas coisas mais graves aqui na matéria da Adriana. Tem o seguinte: uma advogada e ex-aluna de Silvio Almeida, que pediu para não ser identificada, disse ao UOL que no dia 7 de setembro, um dia após a demissão do ministro Silvio Almeida,
ela foi procurada por uma suposta emissária do Me Too, querendo saber se ela havia sido assediada pelo ex-ministro. Vejam, eles denunciaram primeiro para procurar denunciantes depois. Segundo a matéria, não sou eu que estou falando. A aluna, essa ex-aluna do Silvio diz, falou em ligação telefônica que precisava encorpar a denúncia. Ela foi aluna de Silvio Almeida entre 2009 e 2013 e negou que houvesse sido assediada. Outra advogada, ex-aluna, disse ao UOL que em 4 de setembro, um dia antes da denúncia, porém, antes da matéria ser publicada, foi procurada por uma integrante da UNGRA avisando que vinha uma bomba contra Silvio Almeida. E essa mulher que falou na condição de anonimato ao UOL disse que foi orientada a não sair em defesa do ex-professor. A pessoa teria dito, alguém ligado ao Me Too, ele é um predador sexual. A defesa, aí o Me Too procurado pelo UOL disse que segue firme em sua missão de apoiar, preservar e cuidar das vítimas, preservando em sigilo todas as informações que houver. Ou seja, o Me Too não vai falar do caso. Não vai falar do caso. É muito grave. Aí vocês me perguntam, Rovai, o que pode ter acontecido aí? Primeiro, o Me Too precisa se explicar. Não tem esse papinho furado, não teve explicação. Confie em mim. Confie em caçamba. Cadê as 14 denunciantes? O Guilherme Amado precisa se explicar. Que jornalista publica uma matéria que explode um ministro, um homem público, um homem negro, um dos poucos homens negros que chegaram à condição de ministro desse país, sem que tivesse as denunciantes, dizendo que tinha 14 denunciados. Porque naqueles dias da denúncia, eu vou chegar na questão da Aniele, tá, gente? Porque naqueles dias da denúncia, todo mundo falava, são 14! Tinha um apresentador que trabalhava aqui que dizia 14! E vai aparecer muito mais! Vai aparecer muito mais! Eu dizia, calma, é preciso aparecer muito mais e é preciso verificar cadê as 14. A Fórum não cobriu praticamente o caso porque não queria nem descredibilizar a Aniele e nem destruir o Silvio, queria entender a história. A gente queria entender a história. Porque tem muita história que circula sobre essa história também. E tem muitas informações. Eu mesmo recebi a ligação de um renomado advogado me dizendo que havia sido procurado pelo Me Too para fazer lobby para o Me Too ainda em dezembro de 2022, no contrato que o Me Too tinha com o Ministério dos Direitos Humanos, para que esse advogado influenciasse o Silvio Almeida para a renovação daquele contrato lá de um telefone, se eu não me engano, é o Disque 100. Agora, será que a Aniele também não é vítima dessa situação? Primeiro, a questão da Aniele e do Silvio Almeida precisa ser investigada. Mas ela, veja, hoje ela é a questão da Aniele e do Silvio Almeida. Ela não é mais de 14 mulheres. Um monte de gente, todo mundo o Silvio tentou estuprar a humanidade inteira. Era o negão do banheiro. Estava lá, onde chegava, era a antiga, uma metáfora, a loira do banheiro, né? Quem é mais velho entende o que eu estou dizendo. Que estava em todas as histórias. Aparecia o Silvio. Acabaram com a reputação dele, destruíram, porque tinha 14. Porque tinha 14. E talvez, de porque supostamente tinham 14, é que a Aniele tem denunciado. Porque será que a Aniele
foi envolvida nessa história também. Ela tinha lá uma história com o Silvio, uma briga, um caso de foi assédio ou não foi, deixou de ser, uma encostão, uma passada de mão na perna, sem ela ter deixado. E aí começaram a dizer, não, mas tem muito mais coisa por aí. E aí o Me Too vai, abre, passa a nota para o Guilherme Amado, que chega e fala, ó, tem 14 denunciantes aqui, Aniele, a gente vai dar a matéria e vai dizer que você é uma delas. Aí você depois confirma ou não. Confirma ou não. É uma possibilidade que precisa ser apurada pela Polícia Federal agora. Porque a Aniele confirma, depois da matéria ser publicada, lembram-se disso? Aí tem a história da Janja, que vai lá, dá um abraço, tal, aquela história toda, logo na sequência da publicação. Não foi depois, não foi antes, foi depois. E aí ela confirma e ela dá depois aquela entrevista à Veja, que, aliás, escolheu pessimamente o veículo para falar, onde ela confirma de novo a história com um pouco mais de contexto. Mas o contexto era o mesmo. Estava numa sala, ele teria passado a mão na perna dela, dentro de uma reunião. O Silvio nega isso, diz que tinha um cara da Polícia Federal na frente dele. Enfim, ela diz que foi. Aí, aqui não cabe julgamento meu, não cabe julgamento de ninguém, é preciso que isso seja apurado. Mas a história que a jornalista do UOL, a Adriana Xará, aqui da De Lorenzo, Adriana Negreiros, revela é que tudo começou com uma mentira. Ela está dizendo na matéria, não diz, ela não fala, olha, mas que a matéria, ela não fala isso claramente, que nem eu estou dizendo aqui, que a matéria do Guilherme Amado era baseada em fatos inexistentes. Não haviam as 14 mulheres. Eles não tinham os nomes, ele não tinha a informação. O Me Too, que apresentou essas informações a ele, mandou um relatório que não existem nenhuma dessas denúncias. Ah, sim, tem uma sim. Uma professora de Santo André, que era candidata a vereadora, e que, na época, eu já falei aqui, com as pessoas que conversei e conheço do ABC, inclusive da Universidade Federal do ABC, onde ela teria circulado por um período, as pessoas falavam, olha, precisa levar em consideração ali, as coisas são meio complicadas. Só essa daí que apresentou e mais ninguém, e não foi pelo Me Too. O Me Too esperava que surgissem várias mulheres como essa, para dar consistência à denúncia que ofereceu, para transformar o Silvio em carniça para ser devorado pelos abutres em praça pública. O Me Too tem que se explicar, não existe essa história. Nós somos uma ONG e não temos que explicar nada para ninguém. Tem que se explicar sim. Os metrópoles têm que escrever uma matéria, tem que dar explicação. O jornalista Guilherme Amado, que pôs o seu nome na denúncia para ficar famosinho aí, para fazer cantar de galinho. Olha como eu sou um cara... Destruiu o Silvio Almeida, conseguimos. Ele precisa se explicar. Esse caso não está em discussão aqui se o Silvio Almeida e a Aniele, o que aconteceu entre eles mais. Isso é um processo que tem que ser investigado. É a existência ou não de 13 outras denunciantes, que parece, ao que tudo indica, era mentira. E a partir dessas outras 13 denunciantes, é que se matou publicamente Silvio Almeida. Que agora lhe seja aberto o direito de defesa, que não lhe foi dado por quase nenhum veículo naquele período das denúncias, mesmo aqui nesta fórum. Constrangido pelos as 14 outras denunciantes, eu mesmo deixei de falar, porque eu queria, são 14, veja, não é uma única voz.
É preciso ouvir, é preciso ver o relatório. Então, a partir de agora, que Silvio Almeida tenha o seu direito de defesa restabelecido e possa, né, se defender e defender a sua honra e a sua história. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.